Olá, pessoal. Prazer enorme estar recebendo vocês aqui e mais ainda o nosso convidado, Paulo Ebel, que é ex-secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. A gente vai conversar, eu juntamente com meu amigo André Vasconcelos Chaves, vários assuntos. Eu conheço o Paulo aí de longa data, desde a época do IEE, onde ele foi presidente, diretor, depois seguiu na advocacia, depois hoje é um executivo também de sucesso. E a ideia aqui é explorar um pouco contigo, Paulo, essa experiência, né, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, né? E o nosso instituto tem como missão a desenvolvimento, né, da mediação e das formas alternativas de resolução de conflito, e a gente achou muito apropriado trazer alguém que viveu, né, um período aí intenso de negociações dentro do governo Bolsonaro. Então, boa noite ou boa tarde, enfim, eu estou aqui na Califórnia, então posso falar boa tarde. E a ideia, então, Paulo, por favor, a gente conversar livremente aqui, explorar ideias, conceitos, perspectivas. E, André, por favor, fica à vontade também para interagir com a gente. Obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer estar recebendo o Paulo aqui, para a gente trocar ideias. O Paulo aí que vem de Brasília, com tanta informação, e a gente quer saber um pouco mais aí sobre a tua visão de mundo, o que tu pode nos auxiliar aí, nós que estamos trilhando esse caminho aí de alternativas ao judiciário, de caminhos para a resolução de conflitos. E a gente queria saber um pouco mais também das tuas experiências aí. Que legal. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Ricardo e ao André pelo convite aí, cumprimentar pela iniciativa fazer o Instituto ADR Brasil, que realmente é fundamental estimular e propor alternativas de resolução de conflitos. Eu sempre cito o exemplo de Delaware, né? Muita gente acha que Delaware nos Estados Unidos é um paraíso fiscal. Delaware é um estado bem pequenininho ao lado de Nova York e tem mais de 60% das 500 maiores empresas americanas listadas na Fortune estão baseadas em Delaware. As pessoas acham, pô, mas por quê, né? Benefício fiscal, questão tributária? Não, é por uma questão mais de ambiente de negócios e de facilidade de resolver problemas, principalmente solução de litígios corporativos. Porque Delaware tem a melhor legislação, as melhores cortes e as alternativas de resolução de disputas sem cortes dos Estados Unidos. Então, todas as empresas americanas, na hora de serem constituídas, sempre avaliam fazer isso em Delaware, porque você reduz custo de transação e consegue resolver as questões de forma muito mais rápida e célere. E uma disputa corporativa, o tempo de tramitação é decisivo. Se você resolve 5 anos depois, o prejuízo é brutal para as duas empresas. Então, você, uma ganhou. Não, as duas perderam. Porque elas perderam 5 anos que são fundamentais para um crescimento de uma organização privada. Então, a resolução alternativa de disputas de forma eficiente, rápida e célere é decisivo para o ambiente de negócios de qualquer país. E o Brasil, infelizmente, tem um ambiente de negócios muito ruim. A gente precisa avançar muito. O Brasil, em termos de liberdade econômica, é a 144ª posição. Em termos de facilidade de fazer negócio, é a 124ª. Em termos de competitividade global, está entre a 70ª posição. E como consequência de um ambiente com baixa competitividade, baixo nível de liberdade econômica e dificuldade de fazer negócios, você tem o Brasil com uma percepção de corrupção altíssima. Se eu não me engano, está em mais de 100, na 100ª posição. Então, isso tudo está relacionado. Então, a você ter um sistema de resolução alternativo de disputas rápido, eficiente, técnico, ganha, ganha, ganha. Ganha a sociedade, ganha o judiciário, ganha a livre iniciativa e o governo. Então, é fundamental essa disputa, esse avanço desses métodos alternativos de disputas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês conversando e vai ser um prazer aí estar interagindo e respondendo perguntas e debatendo com vocês. E, Paulo, já entrando aí no debate,
Como é que foi essa experiência de aprovar a Lei de Liberdade Econômica, né? Porque ela conversa exatamente com isso que você está dizendo a respeito da autonomia da vontade das partes, inclusive no que diz respeito a solucionar seus próprios conflitos, né? Eu costumo dizer, se as pessoas são livres para contratar, elas têm que ser livres para estabelecer a forma de resolução dos seus conflitos, né? E me parece que deve ter sido uma negociação bastante árdua, porque tem princípios ali que acabam batendo de frente, né, com o status quo, que a gente sabe é muito forte em termos de burocracia, de restrição, de inibir o empreendedorismo. Então, como é que foi essa negociação e o que você acha que ficou de positivo em relação a essa mudança? Primeiro, sobre a experiência de trabalhar em governo, né? Eu queria dizer para vocês que foi a maior e a melhor experiência profissional da minha vida. Eu recomendo para todo mundo que um dia puder, se tiver a oportunidade, vale a pena. É um aprendizado muito interessante, é uma outra perspectiva, você entende como é que é visto de fora a iniciativa privada, como o governo se organiza, como funciona a tramitação dos processos. E a Lei da Liberdade Econômica foi uma experiência incrível para mim. Como é que surgiu ela? Durante o governo de transição, né, entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, eu recebi o convite do ministro Paulo Guedes, aceitei e comecei a participar da primeira turma que fazia parte do governo de transição. Eram 50 pessoas, né, eu fui da primeira nomeação, se não me engano, os 20 primeiros, e comecei a fazer parte. E nesse período você começa a conhecer as pessoas que estão no governo, né, do presidente Temer, os projetos que existem, os desafios, os planos para o futuro. Você tem acesso a todas as informações, inclusive eu cumprimentei muito a equipe do antigo Ministério do Planejamento que organizou a transição de governo, né, pelo profissionalismo, pelo amplo acesso às informações e documentos que nós requisitávamos. E lá eu fiz um formulário apócrifo, sem nenhuma menção ao governo federal, até porque ainda não estava na posição que eu ia ocupar depois, mas perguntando em campos assim para as pessoas sugerirem medidas e propostas de desburocratização e simplificação. E mandei para várias entidades, associações, sindicatos, empresas, pessoas, grupos de WhatsApp, etc, etc. E recebemos muitas sugestões. Depois, com o apoio do Gianluca Lorenzon, que era o diretor da Secretaria de Desburocratização, a gente organizou primeiro por áreas, né? Classificamos essas sugestões e aí vimos aquelas que eram mais recorrentes. E essas mais recorrentes, que eram 10 grandes grupos, foi que surgiu a ideia, então, de se fazer uma lei da liberdade econômica. Já que essas sugestões eram muito recorrentes em diferentes setores, em diferentes áreas, em diferentes níveis de governo, vamos botar lá um direito para todo cidadão, para todo empreendedor, quando for empreender, de poder fazer isso com a menor intervenção do Estado. Porque qual que é a premissa? A premissa é que o Estado existe para servir as pessoas. Então, se o Estado está criando mais dificuldades, ele não está cumprindo com a sua missão principal. Por quê? Porque numa democracia, o poder origina da sociedade, do povo, né? O poder emana do povo. Então, o Estado exerce um poder delegado, ou seja, do poder que a sociedade tem, ela delega uma fração para o Estado. Só que o Estado no Brasil começou a ficar desproporcionalmente grande e ele começou a inverter essa lógica. Ele achou que o poder emanava do Estado e aí ele delegava para a sociedade. Então você quer abrir um negócio, vai lá o Estado e delega para você uma autorização para você ter uma borracharia. Aí vai lá o Estado delega para você uma autorização, uma permissão, um alvará para você ter uma costureira. Pô, isso é um absurdo. O direito ao trabalho é um direito natural, ele nasce com a pessoa, é um direito inalienável. Então, o Estado não outorga para você esse direito, você já nasce com esse direito. O Estado pode regular esse direito, mas quando é que serve a atuação do Estado? É quando o exercício da atividade vai gerar mais ônus do que bônus. Então, o Estado tem que regular. Mas quando não tem risco, uma atividade de baixo risco, não faz sentido a atuação do Estado. Ela é meramente arrecadatória. Então, você continua sendo obrigado a respeitar, observar as leis, a pagar os impostos, mas o Estado não precisa dar uma autorização para você. Então, esse é o primeiro item da Lei da Liberdade Econômica, acabar com qualquer alvará, licença, permissão, autorização do Estado quando tiver uma atividade de baixo risco.
Só que esse conceito dentro da máquina pública é meio assustador, né? O Estado abrir mão voluntariamente de um poder que ele tem hoje. E aí precisou ter uma grande negociação. A gente perdeu muito tempo tramitando o processo dentro do Ministério da Economia, primeiro, e depois dentro do governo, na Casa Civil e na Secretaria-Geral da Presidência da República, que são todas as áreas que opinam sobre a tramitação dessa medida. E foi um exercício muito grande, que a gente ia fazer grandes reuniões, discutir item por item, cada pessoa fazendo. Então, ali você tem que exercer essa capacidade de negociar, de mediar, de abrir mão de alguns pontos. Então, a lei, ela começou com, digamos, com impacto de 100, aí ela vai perdendo impacto, vai 95, 90, 88, e aí você tem que negociar, fica isso aqui, muda aquilo lá, então você limita, algumas coisas você joga para regulamento, então o Poder Executivo tem um controle maior no segundo momento, e depois você consegue, no Palácio, você faz mais algumas concessões, e isso faz parte do processo, você tem que fazer, e aí depois você publica a medida provisória. Aí vai para o Congresso, aí começa uma nova negociação no Congresso. Então, os parlamentares começam a fazer emendas para incluir outros pontos, alguns que têm pertinência temática, outros que não têm pertinência temática, os chamados jabutis, e aí o relator tem que fazer essa mediação. Aí o papel foi desempenhado até pelo deputado Jerônimo Gergen, que fez um trabalho brilhante, né? Que fez, meu amigo, ouviu todo também. mundo. Foi muito bom, foi muito importante. Ele teve paciência para ouvir as partes, para entender, para discutir. Aí ele faz um relatório da opinião inicial dele, que ele acha mais ou menos que vai. Aí esse relatório é criticado, é debatido. Então, você tem audiências públicas. E durante todo esse processo, você vai negociando. Vem as bancadas e diz, olha, se continuar com esse texto, a gente não vai votar favorável. A gente quer que você tire isso e acrescente esse ponto. Ou que você limite o impacto desse artigo. Ou que você dê um espaço temporal para que ele possa ser regulamentado. E é um processo incrível de negociação, de mediação, de composição. E aí você entende e vê a democracia funcionando, né? Porque vão lá os grupos de interesse, vão lá os partidos, vão lá as entidades, vão lá outros poderes, né? A gente tinha, por exemplo, questões trabalhistas. Então, o Ministério Público do Trabalho, veio os sindicatos argumentar aquele ponto. Você tinha lá questões que diziam respeito a entidades de classe. Então, iam lá as entidades de classe. Você tinha outro que eram conselhos profissionais, iam lá os conselhos profissionais, e cada um vai expor o seu ponto. E aí você vai negociando, você vai dizendo, olha, eu não posso tirar tudo, mas eu posso talvez limitar os efeitos. Eu não posso, eu quero manter esse artigo aqui, então, mas em contrapartida eu incluo esse outro que faz sentido e está alinhado com o espírito da lei. Então, foi um processo, assim, um aprendizado muito interessante, muito intenso o debate. E essa negociação, ela perdura até a aprovação do texto na Câmara e depois no Senado. Então, ela sofreu alterações durante toda a tramitação dela. Sofreu alterações no Ministério da Economia, sofreu alterações na Casa Civil, sofreu alterações na Secretaria-Geral do Presidente da República, sofreu alterações depois na Câmara de Deputados, sofreu alterações depois no Senado Federal. Então, ela foi amplamente debatida. E, felizmente, ela teve uma votação muito positiva, tanto na Câmara quanto no Senado, que se ela fosse uma PEC, ela teria sido aprovada. Tamanho foi o apoio que ela teve. Mas a gente só conseguiu ter esse apoio, e mérito dos relatores, né, e também da equipe do Palácio, que ajudou muito, da assessoria parlamentar, porque durante todo o tempo a gente esteve disposto a alterar, a fazer concessões, a modificar os efeitos, a tentar incluir outros pontos que tinham pertinência temática, para você poder construir essa coalizão que aí aprova por ampla maioria. Então, eu posso dizer que foi a maior experiência legislativa que eu já tive na minha vida, porque eu acompanhei todos os debates, toda a tramitação, todos os relatórios, todos os debates, inclusive estava lá no plenário na Câmara e estava no plenário no Senado, quando elas foram aprovadas, fazendo as últimas negociações
para fazer ajustes no texto para que ela pudesse foi no limite ali, né? Do prazo também, né? Foi no limite do prazo. Nós vamos ter que batizar essa lei de Lei Paulo Ebel, já que tem muita lei que tem nome e sobrenome, acho que seria justo essa homenagem. Aliás, esse para mim, se você dá nome, você já perde a lei, porque daí os incentivos já ficam misturados, a pessoa já acha que você quer se promover, que você vai ser candidato, que você já está fazendo isso para ser um palanque. Então, a gente estava preocupado com o resultado e aí não tinha apego nenhum ao texto. O importante era realmente ela poder gerar uma simplificação e uma desburocratização. Mas foi uma experiência muito, muito marcante. E várias pessoas apoiaram, né? A gente pediu o apoio de várias entidades, de vários grupos. O IEE teve presente, a Federação, a Associação Comercial, a Câmara Americana de Comércio, várias outras entidades participaram, né, do debate e ajudaram a mobilizar dentro do parlamento, né, as pessoas para votarem ela de forma favorável. Assim. Então, foi uma experiência muito marcante. E o Jerônimo Gergen foi incansável, nosso parlamentar e deputado gaúcho. Eu acompanhei o trabalho, ele se dedicou muito, né? Foi um trabalho de equipe, muito. Teve 2 ou 3 noites que a gente saía do Congresso, tipo 3, 4 horas da manhã. Tamanho era o número de reuniões, de debates, fechando redação, o prazo estava super exíguo, então a gente tinha que refazer o relatório. E foi, assim, realmente muito interessante, porque você vê que se você não souber compor e negociar, você não avança. Porque no parlamento, isso foi uma outra coisa que eu aprendi, né? Você precisa dar palanque e vitórias para a oposição. Então, é muito bom, por exemplo, e aí depois até a gente brincava, né? Se você for fazer qualquer medida provisória, você tem que incluir assuntos de consumidor, meio ambiente e trabalhista, porque esses 3 assuntos vão dar palanque para todos os partidos de oposição. Aí eles vão poder falar. E aí depois, evidentemente, você vai ter que dar alguma vitória em cada uma dessas verticais. Se você fizer isso, você consegue avançar com o seu texto. Porque eles tiveram palanque, eles conseguiram mobilizar as bases deles e eles saíram com resultados positivos, eles conseguiram alguns avanços. A gente também conseguiu, só que todo mundo saiu ganhando. Então, essa habilidade você tem que ter, você tem que colocar pontos lá que você sabe que você vai abrir mão. Se você colocar o texto exato que você quer ver publicado, se a gente tivesse mandado, por exemplo, o texto final que foi publicado, se fosse o nosso texto original, ele não teria saído aquele texto. Porque todo mundo quer deixar suas digitais, todo mundo quer ver o seu pleito atendido, todo mundo quer ter uma vitória, e isso é importante no processo de mediação, de negociação, para avançar um projeto no parlamento. Que bacana, uma aula de negociação, planejamento, entender todos os interesses, organizar, passar adiante, sabendo cada uma das etapas, os grupos que vêm forçar, né, puxar para cá, para lá. Que habilidade. Sensacional. Em termos parabéns, isso tudo não foi premeditado, a gente foi aprendendo. Parabéns. A gente foi aprendendo, né? Eu e o Gianluca, a gente conversava muito com o deputado, mas assim, uma lição que tem assim, para poder queimar nessas negociações no parlamento. Então, se você quer 20, você tem que colocar 40 e depois você abre mão de 20. Você coloca 50 e abre mão de 30. Porque daí a pessoa sente que ela teve uma vitória e ela fala para a base dela, olha, consegui reduzir o impacto de 50 para 20. Então, isso, você tem que entender essa lógica, né, do parlamento. E é muito interessante que a gente vê na televisão, às vezes, os partidos não se falam, brigando, mas lá no plenário e dentro do Congresso, todo mundo conversa com todo mundo. Você vê realmente o ambiente democrático. E os líderes vêm conversar com você e dizem o seguinte, olha, o partido X falou que vai obstruir se esse ponto aqui não for alterado. E aí você toma a decisão, não, olha, eu então vou alterar o ponto porque eu realmente não gostaria que ele obstruísse. Se eu alterar esse ponto, ele não vai obstruir? Não, está combinado, ele não vai obstruir. E todos os parlamentares, os mais respeitados, são aqueles que cumprem o acordo. Então, o acordo é feito de forma verbal,
é feito no calor do momento e todo mundo cumpre o acordo. Nada é por escrito, você não precisa botar, assinar. Então, tamanho é a respeitabilidade das lideranças. Então, as pessoas que têm mais influência no Congresso são aquelas que têm a palavra que mais vale, que sempre entrega aquilo que promete. A gente sabe que, às vezes, não é usado para o bem, né? Mas, de modo geral, as pessoas usam e cumprem as suas palavras. Então, isso também é importante numa negociação e numa mediação, é você ter credibilidade. As pessoas saberem que você vai negociar e aquilo que você negociar, você vai efetivamente entregar. Cria reputação, que legal. Não, muito interessante, até dando um testemunho de quem teve lá no olho do furacão, na negociação, nos bastidores do Congresso Nacional, que infelizmente acaba sendo algo muito distante do dia a dia das pessoas e que a maioria tem uma visão bem diferente dessa que você está trazendo. Então, só por esse depoimento já valeu aqui essa entrevista. Mas em termos assim, objetivos, Paulo, quais foram exatamente os maiores benefícios da Lei de Liberdade, além de ser algo que trouxe princípios que antes eram quase impensáveis, né, dentro do ordenamento jurídico, né, sobretudo dando maior autonomia à vontade das partes, que é algo que sempre se postulou, né, no meio empresarial como algo relevante. Você falou em custo, né, de ter um judiciário que ora decide de uma forma, ora decide de outra, não existir segurança jurídica. E nesse aspecto, para te passar a palavra, a gente, dentro do ADR Brasil, busca, né, está buscando, junto com outros players, uma mudança de cultura, né, uma cultura da litigiosidade para uma cultura da negociação, da mediação. Você acha que a cultura da liberdade econômica ela veio para ficar ou está muito setorizado ainda? Eu acho que a liberdade econômica ela é uma consequência, né, do avanço institucional e do desenvolvimento das nações. Se você olhar hoje os países mais desenvolvidos, os países do OCDE, os países nórdicos, que são exemplos de desenvolvimento humano, de amplo capacidade de desenvolvimento institucional e cívico, são países que têm muito mais liberdade econômica que o Brasil. Eles têm muito mais liberdade civil, muito mais liberdade política, muito mais liberdade de expressão, muito mais liberdade de imprensa. Então, a liberdade ela é um avanço institucional. Você entender que as pessoas têm autonomia da sua vontade, respeitadas. Então, os países, à medida que eles vão avançando, vão se desenvolvendo, a tendência é você ter mais liberdade econômica. E é o judiciário respeitar isso aí. Porque o que seria o sentido contrário? É você ter um paternalismo. O poder judiciário, ou o poder executivo, ou o poder legislativo diz o seguinte: o cidadão ele não tem capacidade, ele é infantil muitas vezes, você trata ele como se ele fosse uma criança e aí você tutela ele. Se você tutela cidadãos plenos, você está tratando eles como se eles fossem incapazes. Então, você reduz a capacidade daquela pessoa. E isso vai em sentido contrário a uma democracia plena, onde você tem a pessoa tendo cada vez mais condições de exercer a sua liberdade, de ter faculdade de tomar suas decisões de forma plena. E ela vai ter que arcar com essas responsabilidades. Só que as pessoas, mesmo aquelas que não têm uma instrução formal, elas aprendem com a experiência. Então, você não pode achar que uma pessoa, porque ela não teve segundo grau completo, porque ela não teve ensino superior, ela não merece ter a liberdade para negociar e ela não merece ter a liberdade para contratar. Você está sendo muito preconceituoso, né? Você está tratando essa pessoa como se só a educação formal pudesse dar o conhecimento para negociar. E não é verdade. Você tem pessoas que não têm conhecimento formal e são excelentes negociadores. Porque elas sabem o que elas querem, o que é fundamental e importante para elas, e elas vão lá no dia a dia e exercem essa capacidade de negociação. Então, você tem algumas culturas, e a gente sabe, a cultura árabe, muitas vezes, são excelentes negociadores, e nem por isso são pessoas que vão ter lá o ensino superior completo, PhD, doutorado, porque é outro skill, outra competência, outra habilidade. Então, eu acho que a gente vai passar
com a evolução do país e o desenvolvimento institucional, a gente vai respeitar cada vez mais a autonomia da vontade. E a lei da liberdade econômica trouxe esse conceito. Os contratos empresariais, não existe hipossuficiência. Não, vamos tratar as pessoas como se elas fossem plenamente capazes, que deveriam ser, e aí deixa esse contrato ter uma validade maior. No contrato de consumo, esse até é compreensível, mas ainda assim gera prejuízos para o consumidor se você tutela de forma excessiva e se você quer sempre renegociar contratos. Porque tudo na vida entra no custo de um produto, né? Tem gente que não sabe disso, mas no preço do produto você leva em consideração a taxa de juros, você leva em consideração o nível de interferência, você leva em consideração se contratos são ou não são cumpridos. Então, o que vai acontecer? Você vai onerar mais aqueles contratos do consumidor se eles forem reiteradamente rediscutidos e não forem cumpridos. Então, você prejudica o consumidor. E o Estado do Rio Grande do Sul, que nós somos oriundos do Rio Grande do Sul, tem uma história disso, né? Na época, no Rio Grande do Sul, os contratos bancários eram sempre renegociados. Você não tinha validade jurídica nos contratos bancários. Tinha uma indústria das revisionais de juros. O que aconteceu? O Estado do Rio Grande do Sul tinha a taxa de juros mais cara do país. Então, estamos ajudando os gaúchos. Não, nós estamos prejudicando os gaúchos, porque toda ação gera uma reação. Então, isso tudo entra no preço do produto e do serviço. Outro avanço importante da Lei da Liberdade Econômica foi a questão da desconsideração da personalidade jurídica. É um instrumento importante, internacionalmente praticado. Mas quando ele é praticado? Quando você mostra que existiu fraude, existiu má-fé, existiu dolo. Só que no Brasil isso começou a ser abusado. Então o sujeito que abriu uma empresa era uma pessoa de boa fé, ia lá e tinha um insucesso no negócio, que faz parte, ia lá e fazia desconsideração da personalidade jurídica para entrar no patrimônio individual. Isso é um abuso. Isso vai contra o sentido de responsabilidade limitada. Então, a lei da liberdade econômica também obrigou agora, quando você vai fazer a desconsideração da personalidade jurídica, você ter as hipóteses. Olha, houve dolo, má-fé, houve fraude. Caso contrário, você não tem que fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Isso faz parte do risco de qualquer atividade econômica. Exato. Não, esse é um exemplo que eu gosto de dar em relação à taxa de juros, né, que acabou havendo um incremento não só porque existiu uma indústria, mas porque o Estado do Rio Grande do Sul, reiteradamente, o tribunal julgava constitucional a limitação de taxa de juros, como se fosse algo definido na própria Constituição e nenhuma lei de mercado, né? E, nesse sentido, é interessante que a mediação ela permite, né, e eu estou sempre tentando buscar colocar a carne para o lado de cá do nosso assado, né, do nosso carvão, da nossa lenha, porque tem tudo a ver com essa liberdade, né? Ou seja, se as partes têm competência, capacidade para contratar, por que elas não podem estabelecer uma forma mais inteligente e no mesmo sentido que você falou, empoderando as próprias partes, porque a mediação se recomenda que se faça com o auxílio de um advogado, mas a própria parte pode, numa mediação, negociar o que lhe entende ser mais correto, mais justo, mais adequado. Então, são institutos que acabam se conversando muito bem, né, Paulo? E tem outros exemplos. A própria arbitragem internacional cresceu porque no Brasil, porque era uma forma de fugir do judiciário, com todo respeito aos juízes que evidentemente prestam um bom trabalho, né? Então, talvez você pudesse também falar um pouco para a gente como é que foi essa negociação em termos de demonstrar esses incentivos que às vezes são perversos, mas quando se dá liberdade para as pessoas, a tendência é que o interesse individual seja melhor respeitado, né? Você teve esse tipo de discussão ou no Congresso não se chega nessa sofisticação, vamos chamar assim? Não, a gente teve muitas discussões, como a gente falou com todos os partidos, com várias entidades, vários órgãos representativos. Para cada um, a gente preparava, eles vinham com o pleito, a gente avaliava, estudava e depois a gente dava um retorno. Se era sim, se era não, se era parcialmente e por quê. Então, tudo era justificado.
Então, a gente sempre buscava dados, evidências internacionais para fazer essa negociação, para que a parte saísse de lá com pelo menos, olha, meu pleito foi avaliado de fato e houve uma justificativa. Eu posso não concordar, mas as pessoas que estavam lá se prepararam para responder. Então, a gente sempre trazia exemplos da literatura, exemplos de países, os países da OCDE, a gente buscava referências, a gente pedia quando ia avaliar um pleito, mas por que esse pleito? Mas é interesse setorial ou é interesse de todos os setores? Não, o objetivo da Lei da Liberdade Econômica é pegar pautas que sejam transversais, não era para defender interesse de A, B ou C. Tem muitos pleitos que são pleitos setoriais, podem até ser legítimos, mas a Lei da Liberdade Econômica não era o veículo para isso. A Lei da Liberdade Econômica eram pleitos que fossem interesse de todo e qualquer cidadão, de todo e qualquer empreendedor, não interessa o setor que ele tivesse. Então, esse era o espírito da lei. Então, a gente tentava evitar questões setoriais, tentava buscar coisas que efetivamente vão melhorar a vida de todos e mostrava as evidências, os exemplos do Brasil e fora do Brasil para corroborar essas teses e esses retornos que a gente dava, né? Então, deu trabalho, o deputado Jerônimo Guevi realmente teve muita paciência, o Gianluca, que era o diretor da Secretaria de Desburocratização, participou também ativamente, para a gente poder dar atenção para todo mundo e dar um retorno qualificado, arrazoado e bem fundamentado sobre todos os pleitos. Ô, Paulo, nós que todos temos formação jurídica, né? Qual é o papel que tu vê dos advogados agora aí para ajudar na retomada da economia? O advogado precisa enxergar um pouco mais, não adianta pensar apenas no caminho do judiciário, e existe um caminho que é a justiça privada, que a gente comenta, que é a forma dos advogados se reunirem, negociarem, buscarem soluções. Como é que tu vê esse papel? Porque a gente foi treinado, todos nós, a litigar, né? Você olha os países desenvolvidos e quanto mais desenvolvidos os países, a advocacia tem se modernizado mais. Ela tem deixado de ser apenas uma advocacia de litigância, né, de combate, para ser uma advocacia muito mais consultiva, estratégica, de visão negocial. Então, os advogados de maior sucesso hoje nos países desenvolvidos têm essa função. Eles auxiliam a pensar o negócio, as alternativas, os caminhos, qual o impacto que isso vai ter no médio, no longo prazo. Então, estruturas financeiras, project finance, você poder corroborar e melhorar a capacidade de uma empresa de ter sucesso, ou do seu cliente, como pessoa física, ter sucesso. É você pensar em todas as implicações que uma decisão vai ter no curto, no médio e no longo prazo. Então, isso requer que você não fique só preso na litigância, que você tenha uma visão muito mais completa, muito mais ampla, né, sobre aquela situação que vai resultar daqueles contratos e negociações. Então, eu entendo que as faculdades no Brasil têm que se modernizar para atender essa demanda e formar um advogado que tenha uma visão empresarial, que entenda custos de transação, que tem uma visão também de como interagir com as pessoas, de como falar com seus clientes. E até queria compartilhar uma experiência que eu tive muito interessante na época da faculdade. Eu participei uma vez de uma competição internacional de aconselhamento de clientes. Olha que interessante isso, né? Eu tinha participado... Junto com o Dr. Tales, não foi? Exatamente, que na época trabalhava com o Ricardo, Tales Stuck, grande amigo. Grande amigo. Então, nós tínhamos participado do JESP, que é uma competição de direito público internacional, né? Havíamos perdido na etapa nacional e nós não íamos para Washington, onde era a etapa final internacional. E eu fiquei com aquela frustração, assim, pô, queria ter ido. E era meu último ano da faculdade, então não ia ter oportunidade de fazer no ano seguinte. Eu fiquei procurando na internet vários outros tipos de competições similares, né? E aí me deparo com uma que ia ser na Nova Zelândia, chamava Counseling Competition. E aí, tipo assim, eu estava em janeiro, eu acho, e a competição ia ser em abril. E aí eu olhei lá, era basicamente os países da Commonwealth, né?
em país latino-americano. Só que você está... Aquele negócio, né? O não eu já tenho, vamos tentar. Aí peguei, fiz um e-mail lá, apresentando, explicando a universidade, que era da América Latina, do Brasil, que tinha muito interesse em participar, tal. Não tinha essa cultura aqui, tal. O pessoal da organização ficou, né, interessado, marcou um call. E aí a gente marcou, na época, um telefonema, né? Liguei para eles lá, expliquei a situação, falei, tal. Resumindo, eles gostaram. Como era o primeiro país da América Latina a participar, nos deram uma ajuda de custo. E nós fomos, então, junto com os ganhadores da edição nacional do Jessup, que estavam indo para Washington, a gente foi na mesma semana, praticamente, para Nova Zelândia. Então, foi uma experiência incrível. E tinha toda, que a gente não sabia, né, toda uma estratégia, um know-how para receber e aconselhar os clientes. E a competição se desenrolava nisso. Então, a gente nem se deu conta, né? Então, a gente sentava do lado da mesa, do outro lado do cliente. Só que daí, como era uma questão de família, era uma pessoa que tinha perdido o marido, então as pessoas que ganhavam mais pontos tinham montado a sala de uma forma mais amigável, mais acolhedora, para mostrar mais empatia. Então, tudo isso era analisado pelos juízes. Só que a gente não sabia. Por quê? Porque a gente nunca tinha parado para pensar sobre isso, nunca tinha tido uma discussão sobre essa em sala de aula. Então, isso mostra o nível que eles estavam e o nível que a gente estava. Então, isso mostra que a gente precisa repensar. Então, entra a questão de psicologia, entra a questão de liderança, entra a questão da advocacia, de poder saber lidar em diferentes contextos, em diferentes situações. Então, veja como a gente pode avançar em termos de atendimento, de qualidade, de resolução de problemas, que vão muito além de simplesmente escrever uma boa petição, conhecer a lei. Tem a parte humana de relações que é muito mais complexa do que isso. Que bacana. Casualmente tem uma competição agora, semana que vem, aqui na Camargo, que também vai estimular os estudantes a buscarem, então, trabalhar com mediação, né? Muito bacana. Essas competições, elas são hoje uma realidade, tem uma penetração no meio acadêmico muito forte, mas eu não vou dizer no ano que você e o Thales fizeram, porque eu não quero, né, revelar a data, mas enfim, imagino que faz algum tempo, né? Faz algum tempo. Para quem não sabe, o Paulo foi advogado e brilhante advogado e queria te ouvir um pouco, Paulo, como é que foi essa transição da advocacia, né, clássica, vamos chamar assim, para um executivo que você é hoje. Você já falou aí da experiência no governo, mas como a gente tem um público jovem assim bem interessante e é bom, né, que ouçam a experiência dos outros para tirar ideias e inspirações. Legal. Bom, eu era advogado, né, trabalhava como advogado, era sócio no escritório de advocacia, trabalhava na área tributária e eu comecei a participar de muitas entidades. Participava lá do IEE, onde o Ricardo também participava, era nosso veterano. E participei da Federação, participei da Fiergs, participei da Câmara Americana e gostei dessa parte mais empresarial. E aí depois eu mudei para São Paulo, continuei ainda como advogado, fui trabalhar em outro escritório em São Paulo. E aí lá eu tive a oportunidade de mudar de carreira. Teve aquele acidente da TAM, de um voo que partiu de Porto Alegre para o Porto de Congonhas, São Paulo. E aí houve uma mobilização da sociedade, que era o movimento Cansei, que era assim, cansamos de pagar altos impostos e o governo ser ineficiente, porque uma das questões do acidente foi que não tinha ranhuras na pista de Congonhas, era um dia de chuva, o avião derrapou. Eu assinei o abaixo assinado, acho que o IL assinou, Cansei. Isso aí. Verdade. Então, como o avião tinha partido do Rio Grande do Sul, precisava que tivesse uma mobilização no Rio Grande do Sul. E aí eu participava na época do grupo de jovens empreendedores da Fiesp, né? A Fiesp estava ajudando o movimento. E aí alguém lembrou de mim lá e falou, mas tem o Paulo que participa com a gente, que é gaúcho, ele pode ajudar. E aí eu fui convidado a participar das reuniões lá da organização. E eu conheci o então empresário João Dória, que era um dos líderes do Movimento Cansei.
E aí, na época, eu convidei o pessoal do IEE, do IEL e outras entidades para participarem. Na época, quem presidia o IEE, se eu não me engano, era o Rafael Sá e o Leonardo Fração. Era o vice-presidente. Aí eles ajudaram muito aqui a fazer a repercussão, teve uma manifestação no aeroporto, teve um resultado muito grande. Assim. Tava lá. Saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, não me lembro. Eu sei que depois, no final, quando acabou o movimento, né, que criticava, mas não dava muitas propostas. Né? Era mais de... Agora, né? O que você vai fazer? A gente foi fazer uma prestação de contas ao João Dória. Daí a gente entregou lá o clipe, a prestação de contas. Ele gostou tanto, achou tão profissional, bem feito e com uma repercussão muito boa, que ele nos convidou. Você não tem interesse em ajudar a montar o lead na região sul? E aí a gente conversou e na época nós três achamos que ia ser bacana, né, montar o lead. E ali que começou a minha migração da área da advocacia para a área empresarial. E depois eu fui e não voltei. Então, desde então, eu trabalhei no terceiro setor, trabalhei em empresas multinacionais, trabalhei em empresas brasileiras, empreendi e trabalhei no governo, trabalhei em todos os setores, mas nunca mais voltei para a advocacia. Então, foi uma experiência muito interessante mudar, mas a advocacia sempre foi muito útil para mim, sempre foi muito útil, especialmente dentro do governo, né? Porque no governo, o pessoal, um dos argumentos que eles usam no governo é o argumento da senioridade, estou aqui há 30 anos, sempre foi assim, né? Tenho da autoridade, não, isso aqui foi um pedido do presidente, do ministro, do não sei o quê. E tem o argumento da legalidade, não, isso não pode porque a lei não permite. E eu aprendi com um amigo meu que já tinha passado pelo governo, sempre que usarem com você um dos argumentos, você vai até a raiz, você pede para ver a prova. Então, eu não fazia diferente. Chegava alguém para mim, não, porque a lei não pode. Eu falei, na lei não pode. Qual lei? Lei número tal. Qual artigo? Não sei. Ligava, por favor, imprime a lei número tal, trazia a lei. Por favor, me mostra qual artigo. Então, é uma coisa que você vai aprendendo para não ser enrolado, né? Porque a maioria das pessoas, quando ouve isso, fala, não, então se foi o pedido do presidente, ok, vamos fazer. Ou, se você está aqui há 30 anos e sempre foi assim, vamos continuar fazendo. Ou, se você diz que a lei proíbe, então não vamos insistir. Mas eu aprendi e recomendo e repasso esse aprendizado, que quando usarem um desses argumentos, você sempre vai até ver a prova concreta, né, dessa razão para poder não ter dúvidas que realmente a lei não proíbe. E todas as vezes que eu apliquei isso aí, posso dizer para vocês, 90% a lei não dizia exatamente aquilo. Era um argumento falacioso que era usado para tentar persuadir a gente a desistir e você tem que persistir, seguir e olhar. Então, isso também faz parte de uma habilidade de uma negociação, né? Que é você não aceitar o blefe ou não aceitar aquele argumento que a pessoa está querendo botar, que na verdade ela não tem muito lastro, né? Então você tem que realmente ir no detalhe, verificar para ver se a pessoa realmente tem razão. Paulo, fiquei com uma curiosidade, o que tu acha da sociedade civil organizada para melhorar o nosso país aí? O exemplo que tu citava, aí, quando mudou a tua carreira, foi justamente um movimento desses, né? Sou 100% favorável. Acho que a democracia ela é feita de vários atores, né? Você tem os poderes constituídos, você tem o parlamento, você tem o governo eleito, você tem os eleitores, você tem a sociedade civil, você tem a livre iniciativa. Então, acho que é fundamental a mobilização da sociedade civil para poder avançar projetos. E cada vez mais tem dado resultado. A gente viu recentemente, eu tenho 2 exemplos bem concretos, assim, um apoio das redes sociais. Foi o veto na Lei Complementar 173. A Lei Complementar 173 ela vedou aumento de salário, de benefícios e da máquina pública até o final do ano que vem. Aí, por pressão no Congresso, né, foi criado uma exceção para algumas carreiras que tinham contatos com Covid, que estavam no front, etc., mais professores, mais alguns. Aí o presidente Bolsonaro, a pedido do ministro Paulo Guedes, de forma correta, na minha opinião, vetou essa exceção. Não, a regra tem que ser para todos. Voltou para o Congresso, aí o Senado cassou o veto do presidente e restabeleceu aquela exceção.
a pressão popular foi tão grande, crítica da imprensa, crítica nas redes sociais, crítica em cada um dos senadores, post com a foto e o nome de todo mundo que votou pela cassação, a favor de aumento de gastos com funcionalismo, mesmo na época da pandemia, tal. Que quando chegou na Câmara, a Câmara não cassou o veto. Ela manteve o veto do presidente. Ou seja, quando a sociedade se mobiliza, se organiza e deixa clara a sua posição, o parlamento é sensível. Eles tendem a fazer o que a população quer. Você tem exemplos que eles foram contra? Tem, mas está cada vez mais difícil. Porque hoje fica tudo registrado, as digitais ficam todas, e você consegue rastrear o voto de cada um dos parlamentares. O outro exemplo foi uma decisão do Executivo, né? Foi vinculado umas semanas atrás, que a Advocacia Geral da União havia promovido mais de 600 procuradores para o último nível da carreira, em plena pandemia, mesmo vigorando isso aí. Foi muito mal recebido pelo timing, pela situação, parecia que era um tipo de privilégio. Houve uma crítica muito robusta da sociedade, dos veículos de comunicação, dos formadores de opinião. Aí, alguns dias depois, o procurador-geral, advogado-geral da União, de forma muito inteligente, suspendeu aquela decisão. Ou seja, quando a sociedade se manifesta de forma organizada, ela usa os canais institucionais e as redes sociais para vocalizar a sua insatisfação com determinada decisão, geralmente dá resultado. Então, eu sou muito otimista, eu acho que instituições como o Instituto ADR Brasil são fundamentais. Por um lado, para você formar, qualificar a opinião, para você educar as pessoas e também para você manifestar, fazer o advocacy, né? Manifestar a sua opinião em termos de melhoria institucional. Eu acho que é assim que a gente avança como país, como sociedade e as próprias instituições do país, né? Se você olhar a história dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, não eram assim. E eles passaram por processos similares, né, de avanços institucionais, mas sempre com pressão, com organização, com opinião pública, com formadores de opinião. Então, a sociedade civil, sem dúvida, tem um espaço muito importante no avanço do país. Muito obrigado, e definiu muito bem o que é o ADR Brasil aí, ó. Exatamente. Obrigado aí pelas tuas palavras, Paulo. E acho que esse é uma mensagem super positiva, otimista, e que dá, principalmente para os jovens, né, uma oportunidade que eu, na minha juventude, não tive, né, que é esse canhão que é a internet, que é capaz, como o exemplo que o Paulo trouxe, de modificar uma votação no Congresso Nacional, né? Então, a gente não precisa só pensar uma vez por ano em quem votar. A gente pode estar exercendo os nossos direitos políticos, as nossas pretensões políticas, buscando um país melhor a todo momento, da forma mais direta, que é usando aí as redes sociais. Isso é fantástico. A gente já está se encaminhando para o final, Paulo. Eu quero saber se nós vamos ter o senador Paulo, o deputado Paulo, o vereador Paulo, o governador, o presidente da República. O Paulo tem alguma pretensão política? Não tenho pretensão, não tenho filiação político-partidária. Encerrei minha vida pública no governo. Quais são os planos agora? Agora vou voltar para a iniciativa privada. Eu quero trabalhar com alguma coisa que tem impacto, né? Então, isso faz parte da minha natureza, do meu propósito. Ainda não defini, eu estou na minha quarentena até dezembro, mas estou fazendo algumas conversas já para trabalhar em setores que eu acho que vão ter grande impacto. Mas foi uma ótima experiência no poder público, foi uma ótima experiência no terceiro setor, mas eu acho que eu já cumpri meu ciclo e estou dando espaço para que outras pessoas possam ter essa mesma oportunidade. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência incrível, nunca vou esquecer. Talvez daqui uns 15, 20 anos eu reconsidere e volte a ter mais uma experiência no poder público, mas até lá não está nos planos. Então tá, Paulo. Agradecer, né? Não sei se o André tem alguma outra consideração também. Por favor, André. Quero agradecer os ensinamentos aí do Paulo, toda essa experiência aí que ele compartilhou com a gente é muito rica, que deu para a gente perceber que tudo passa por negociação, passa por entender as pessoas, e quando a gente está imbuído de um espírito
bom, as coisas acontecem. Fico muito encantado aí com o trabalho que tu dedicou a todos nós aí no Brasil. Muito obrigado. Acho que... Obrigado, Ricardo. Obrigado, André. Foi um prazer falar com vocês e com os membros do Instituto ADR Brasil. Parabéns de novo aí pela iniciativa. Acho que é uma área muito importante que precisa avançar muito no país. Aí tem meu apoio total. Obrigado, Paulo. Obrigado. Forte abraço, sucesso aí em qualquer carreira que tu venha no futuro. Um abraço. Um abração, então. Tchau, tchau. Tchau.